Olá, eu sou o Bruno Viana e está começando mais um episódio do Balanço Junino. Hoje temos a honra de receber um convidado muito especial, Elielson Júnior, coreógrafo que tem construído uma trajetória marcante no mundo junino. Sua caminhada começou em 2016, quando deu os primeiros passos em uma quadrilha, e desde então sua paixão só cresceu. Depois de passar pela quadrilha Princesa de Una, Elielson se juntou a Encanto do Luar em 2018, onde permanece até hoje como dançarino. Em 2019, iniciou uma nova fase, agora como coreógrafo, né? E desde então tem levado sua criatividade para dentro e fora do Tocantins. Mesmo em tempos de pandemia, encontrou formas de se reinventar e assumir papéis importantes, inclusive como rei, em apresentações memoráveis. Atualmente, Elielson assina coreografias de quadrilhas do Maranhão, do Tocantins e de outros estados, somando inúmeras colaborações e deixando sua marca com muito talento e dedicação. Vem pra cá, Elielson Júnior. Menino, mano. Nossa. E um pouco que filme que passa na cabeça da gente quando tu fizeste essa introdução. Menino. Fazia Que muito tempo filme! parado. Você imagina o que é fazer ela, sabe? Quando você me mandou o áudio que eu ouvi, que depois a gente montou, eu fui ler, falei, gente, isso aqui é um dossiê. Que louco. É sério, passou um filme absurdo na minha cabeça, sabe? Desde quando eu entrei no mundo junino até hoje. Ai, que bom. Tem tempo, né? Tá no coração. É, tem um tempinho já. E eu falo pra todo mundo que eu tô. Quando eu vou trabalhar, quando eu tô dançando, quando eu vou dar entrevistas, enfim, que eu me acho muito novo no São João, sabe? Que eu acho uma pessoa muito, muito nova no São João. Mas aí, assim, eu vim parar pra ter noção da minha idade no São João ano passado, quando fui questionado em alguma entrevista, eu acredito que foi no Pará, quando eu fui dançar lá. E aí o pessoal perguntou quanto tempo eu dançava, e o homem parece que falou que eu fazia 10 anos que eu dançava, ou fazia 11 anos, uma coisa assim. Aí o menino faz isso tudo já. Então, quando eu paro pra olhar pra minha história e vejo que já tem um tempinho, já carrega um legadozinho aí. Pois é, e aí vai acumulando os fãs também, né? Outra coisa que me assusta muito é quando eu chego em lugares assim, tipo, eu fui dançar em Conceição do Araguaia. Menino, e um monte de gente pedindo pra tirar foto, e gente me marcando no Instagram que eu nem sabia. Nossa, eu sou muito fã desse cara. E eu, calma aí, galera, o que é que tá acontecendo? Porque eu na minha cabeça, eu vivo na minha caixinha, porque eu danço uma quadrilha do interior, né? No interior do Tocantins. Então a gente pensa que a gente não tem essa visibilidade toda, mas muita gente me conhece. Foi igual quando eu fui no Arraiá da Mira, lá no estado do Maranhão, né? Um monte de gente pedindo para tirar foto e conhecendo o meu trabalho, tanto como coreógrafo como rei junino. E aí, esse ano também eu fiz até uma colaboração no, no pré-junino, no lançamento de tema da Junina Arrastapé do Maranhão. E foi, assim, uma coisa de louco. Então, assim, foi absurdo e foi muito lindo, muito lindo, muito lindo. E é muito bom quando você sabe que você tem essa visibilidade, sabe? Porque, querendo ou não, o artista, ele vive dos aplausos, né? Então, quando esses aplausos chegam até a gente, é maravilhoso. Você falou uma coisa bem importante sobre a questão do artista, né? Algumas pessoas elas acabam tropeçando no próprio. Não é ego que eu vou falar, também não quero ofender ninguém, mas elas acabam tropeçando, eu acho que nos próprios planos e acabam que não dão certo. Sim, porque ser artista é algo muito difícil, né? Eu digo difícil porque você tem que se validar o tempo todo, você tem que ser. E a sua arte, na sua cabeça, pelo menos para muita pessoa, ela tem que ser algo validado. E aí, por essa busca de validação, e aí você tem essa busca incessante da validação, e aí quando você tem essa validação, você se apropria daquilo de forma ruim, sabe? Você acaba que você quer subir em cima das pessoas, você quer ser melhor que as pessoas, e cara, a arte ela vem de uma outra coisa, de um outro lugar, não é isso, sabe?
É tanto que todo mundo me questiona, né? Amigo, tu é humilde, tu não é ganancioso, tu não pensa muito. Tipo assim, porque eu acredito que a cada ano que se passa, todo o legado que eu tenho, ele está ali, porém ele não vale mais esse ano, entendeu? Eu preciso construir algo novo, seja de título, seja de coreografias, porque o que eu fiz, já fiz. Não tem muito o que fazer, né? No sentido assim, o que tá feito, foi feito. Agora, se eu quero ser algo melhor, ser melhor, eu preciso fazer isso. E para eu fazer, eu preciso construir. E para eu construir, eu não preciso subir, nem passar por cima de ninguém. Então, é bem doido essa coisa, né? De se manter no topo, sendo artista. Porque chegar no topo é fácil, agora se manter é um pouquinho mais difícil. Tanto quanto o seu trabalho, porque você tem que se reinventar, quanto o seu psicológico. Você tem que manter o pezinho no chão, que você, querendo ou não, você foi bom naquele ano, mas agora pode ser que não, entendeu? Entendi. E nesses 11 anos, são 11 anos de carreira já, não é? 2016, 18, São 11. 11 anos de São João. O que você tem carregado do início pra cá, o que você tem carregado de lembranças boas que te agregou até hoje? Cara, que o São João, ele é uma... A cultura popular, ela é uma forma de... Tem muita gente que diz que é a forma de se expressar, mas eu digo a liberdade. O São João, ele te dá uma liberdade, o mundo junino, ele te dá uma liberdade, a cultura popular te dá uma liberdade de você sair um pouco do mundo, desse mundo aqui, dessa atmosfera que é pesada, que não é legal, sabe? E ela te leva para um outro lugar, um lugar mágico, sobre o que o São João representa para mim, né? O que eu carrego de lembranças boas. E, cara, primeiro que o São João, para mim, ele é a forma de eu ter uma liberdade, sabe? Porque, querendo ou não, vamos entrar em tópicos sensíveis agora, né? É, você que é homossexual, a gente que é homossexual, é muito difícil se expressar, né? E eu, desde criança, eu sempre busquei a arte de dançar, né? Eu sempre dancei. E eu, querendo ou não, eu era muito reprimido. E aí eu encontrei a quadrilha junina, que eu conseguia dançar de algo velado, né? Porque quadrilha junina todo mundo dança e tudo mais. E lá eu comecei a me expressar, né? Artisticamente falando. E aí a cada ano eu fui crescendo. E a lembrança boa que eu tenho do mundo junino é aquela emoção, sabe? De estar em um lugar de visibilidade com outras pessoas, e o calor das pessoas, e dançar quadrilha, e construir amizades super sólidas que eu tenho hoje, e fazer arte mesmo. A lembrança mais boa que eu tenho é essa, de fazer arte, de me sentir livre, e de poder me expressar o 100% do Elielso, sabe? Sem precisar se podar, sem nada. Ser 100% o Elielso ali. Eu acho que essa é a lembrança boa, é a liberdade e a felicidade que o São João me traz. É um assunto muito delicado, realmente, falar sobre a sexualidade. E eu acho que o São João, ele dá essa liberdade para todo mundo se expressar da forma que quer, porque é um lugar livre, é um lugar de cultura, é um lugar onde você pode expressar teus sentimentos em coreografia, em música, em canto, né? E é muito legal ouvir isso de você, porque você já vem de uma trajetória lá atrás. Eu comecei há pouco tempo. Então, ouvir você dizer que passou um filme na cabeça, ouvindo a introdução, isso para mim é muito significativo, porque eu não imaginava chegar nesse ponto de poder tocar as pessoas com alguns textos ou algumas palavras. Acredito que da mesma forma que o teu trabalho como coreógrafo alcança muita gente e emociona muita gente também. Cara, quando você começou a falar, e eu lembrei
da temática do ano passado, da minha quadrilha, que a gente falava quando as luzes se apagam. Então, a minha quadrilha, ela meio que falava sobre a dependência emocional. Então, era uma temática que quando eu recebi, eu falei, putz, que coisa, é, sabe, difícil de se trabalhar, porque, poxa, eu vou falar de um sentimento que eu já senti, você já sentiu, todo mundo algum dia já sentiu ou está passando por aquilo, sabe? E eu lembro que quando eu fui criar, eu lembro que eu trabalhei junto com o Luciano, e aí ele me deu a proposta daquela música. Eu tô com muito medo de falar o nome da cantora errado, mas eu não vou falar o nome da cantora, mas é aquela Como essa noite findará. Nananana. E eu lembro que até o Eric era louco por essa coreografia, e aí ele me deu essa música pra introduzir. E aí o Luciano queria. Eu não lembro se foi o Luciano, mas eu sei que surgiu-se a discussão de regravar. E eu falei que eu gostaria daquele jeito, né? Que a música fosse original, porque ela trazia essa densidade, esse peso. E quando eu criei imaginando como. Não como eu me sentiria vendo, mas como se as pessoas que assistissem sentissem como se o sentimento estivesse chegando até ela. Não sei se consegue compreender. Eu não queria que as pessoas olhassem e vissem que a gente estava sentindo, mas como se a gente tivesse sendo o sentimento próprio. Entendeu? E aí, quando... Tudo bem? Tudo? Tá. Tudo tô ouvindo. Alô, e aí quando eu levei isso, eu pensei assim, cara, beleza, criei, né? E aí, quando as pessoas começaram a assistir, gente, eu não dançava essa parte, né? Então eu ficava lá no fundo e eu ficava vendo. Muita gente chorava e no final muita gente chegava e falava, olha, quando vocês trabalharam tal música de tal forma, eu senti isso, eu já passei por isso. E assim, cara, a minha arte de atingir as pessoas dessa forma é maravilhoso. Foi igual quando, em 2022, assim, bem pós-pandemia, a minha quadrilha trouxe um tema bem tradicional mesmo, sabe? Que era Para Todo Fim Sempre Há um Recomeço, era a temática. E aí a gente trouxe muito do junino. Eu lembro que eu sou apaixonado por aquele figurino, porque ele não tem um brilho, ele não tem nada assim. Ele era só chitão, fita e filó. Era assim, sabe? Então eu achei lindíssimo. Minhas meninas estavam muito fofinhas. E eu lembro que pessoas vinham, elas falavam, meu Deus, que saudade, sabe? A nossa arte trouxe essa saudade para as pessoas. As pessoas, nossa, quando eu assisti vocês, eu lembrei quando eu dançava antigamente, me deu vontade de dançar. E, cara, isso é muito gratificante, muito gratificante. Eu imagino que mexer com dança, eu acredito que com a cultura em si, né, com qualquer tipo de algo que envolva movimento, envolva adolescentes, jovens, eu acredito que isso sempre traz um retorno positivo pra gente, né? Uhum. Cara, e sim, e tipo assim, muita gente não acredita, mas o mundo junino, ele tem um impacto social muito grande. Quando eu digo impacto social, é porque, tipo assim, você ajuda muita gente, né? Tanto aquela galera que poxa, querendo ou não, você tira muita gente da rua, né? Você ajuda muita gente financeiramente mesmo, tipo, costureiras, um marceneiro, o cara do ônibus. Então, o mundo junino, ele não ajuda somente os quadrilheiros, né? Ele é uma potência econômica para a cidade, para o estado, para o que quer que seja, porque ele abrange muito, muito o leque. Então, ele é uma forma de ajudar muitas pessoas. Pois é. Se tratando de coreografia, né? Quem foram suas principais inspirações dentro da cultura junina? Cara, dentro da cultura junina, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca gostei do normal assim, do que todo mundo faz, né? Eu quando eu comecei a coreografar, eu tinha uma referência muito próximo de mim, que era o Yuri Ícaro, que ele performa a Emily Alves, que assim,
Eu acho que se o mundo junino conhecesse a Camille, não teria, sabe? Não teria. Se o mundo junino abraçasse a Camille, não. Cara, eu não sei te explicar o quão eu sou absurdamente apaixonado pelo trabalho daquele cara, porque é de uma leveza. Ele dança com uma leveza, ele cria coisas assim, absurdas. E assim, eu sempre falo pra ele e pras pessoas que vão conhecer o Yuri, né? Cara, esse cara foi o que me ensinou muito a dançar. Esse cara me ensinou muito a trabalhar, sabe? Não existe. Se tu der uma rainha na mão daquele menino, pode ter certeza que vai vir algo gigantesco, né? Eu tenho Valdenice Souza. Pra mim, ela é, assim, absurda, muito maravilhosa. Os coreógrafos da pisada, eles são muito bons, né? Saindo um pouco do meu nicho, cara, eu tenho Gessiane Souza, que, meu Deus, a forma em que ela mistura dança urbana com junino, com balé, eu acho que isso conversa muito com o que eu trabalho, né? Porque eu usufruo muito das outras danças e coloco aqui. Como eu fiz esse ano, né? Que eu misturei carimbó, eu misturei chachado, eu misturei tantas outras coisas dentro, mas e eu assisto muito as quadrilhas do Nordeste, porque eu gosto muito da forma em que a potência em que eles dançam, sabe? A marcação das damas do Nordeste é lindíssima, então eu busco muito essa força. Eu gosto muito das quadrilhas de Roraima, né, daquela parte ali, porque eles fazem um espetáculo, então eu busco muito aquilo, né, eles dançam muito, mas eles também criam muito espetáculo em pirotecnia e tudo, então é mais ou menos isso, as minhas inspirações, e assim, eu busco inspiração em vários lugares. Uhum. Eu, particularmente, eu também adoro as juninas do Nordeste, né? Em especial, eu sou apaixonado pela Lumiar, né? Acho que isso não é segredo pra ninguém. Eu amo. Esse ano foi um ano que eu vibrei muito por eles, até mais por conta da temática, né? O figurino tava show, a coreografia também. É impecável, mas é porque eu gosto. Tem gente que não vai dizer que é impecável, né? Quem ama, tipo, a Babaçu vai dizer que a Babaçu tava impecável, tava maravilhosa, que foi a melhor. Cara, Concordo também, eu concordo, mas cada um aí tem sua escolha e eu também amo ver essas juninas do Nordeste, porque realmente é isso que você falou, eles têm aquela potência, né? Uma coisa muito forte de se ouvir que se arrepia. e tipo assim, querendo ou não, a gente se inspira muito nas quadrilhas do Nordeste. Porque, tipo assim, cara, repertório é muito bom. É muito bom. Tipo, o repertório da Paixão Nordestina não existe igual. O repertório da Balançu também não existe igual. Muito bons. Da Lumiar também muito bom. Da Lumiar eu acho lindo os figurinos. E a forma em que eles dançam, sabe? Parece que todo mundo é muito forte. Parece que todo mundo está na mesma garra, sabe? Da Lumiar. E da Babaçu eu gosto da forma em que as histórias são contadas. Então, assim, querendo ou não, as quadrilhas do Nordeste são uma referência pra gente, porque, primeiro, eles têm um recurso do caramba, né? E isso já brilha os olhos da gente, porque sempre tem troca de figurino, sempre vem com o regional, sempre, sabe? Sempre tem algo que, tipo assim, você pensa, não, aqui eles chegaram no limite, eles vão e ultrapassam o ano seguinte, então é maravilhoso. E eles têm que ser uma referência pra gente. Sim, pior que é verdade. Continuando sobre questões de coreografia, né? Qual que é a importância da coreografia para contar a história da junina, a história ali o enredo do tema anual? Cara, é isso que eu converso muito com as pessoas que estão criando comigo e as pessoas que me questionam, né? Eu acredito que, tipo assim, a coreografia ela tem que casar 100%, 110, 120, 1000% com a história que está sendo contada, sabe?
Eu vou dar exemplo porque eu acredito que esse ano a minha quadrilha, pelo menos eu consegui fazer de fato com que a quadrilha, o quadrilha dançante conversasse o tempo todo com a história que estava sendo criada. A gente contou sobre a cor que invadiu o sertão, né? E aí era a história que eu desenrolasse e mostrava que era Lampião, essa cor que invadiu o sertão. Né? A gente contava a história de Lampião. E aí, tipo assim, eu busquei trazer as referências de todos os estilos dançantes da cultura nordestina, mas que contasse com o corpo a história, né? Então eu trouxe coco, eu trouxe achado, trouxe carimbó, eu trouxe maracatu, mas eu também coloquei a minha pegada, porque tem passo de vogue, tem passo de street, tem um pouco de balé. Não sou formada em balé, mas eu tenho uma experiência de balé, porque e o pior é que eu não sabia, mas eu sou conhecido como o coreógrafo contemporâneo, né? Que tem essas coisas de braços e mãos. Mas é porque eu acho que como a minha presidente me fala, a Camila, ela fala que o corpo precisa contar, né? Tipo assim, quando você dança e a pessoa já entende, a história tá boa, tá certa. Porque quando você precisa explicar a história, entendeu? Quando você olha e já entende, é o que tá certo. Então, eu gosto disso, de você olhar e você já entender. Ah, então é isso. Igual a quadrilha tinha 5 atos, né? O primeiro ato era os sertanejos, as pessoas do sertão chegando pra trabalhar. Então, eu busquei trazer essa referência do cansaço. Tinha um pouco de referência de maracatu, né? E aí, no segundo ato era a morte. Então eu trouxe muito do balé e do street pra colocar nisso, sabe? Uhum. O terceiro ato era a hora dos reis. Que aí eu trazia muito do vogue das danças urbanas, sabe? Dentro da quadrilha. E aí o quarto ato, o casamento dos noivos, que é a coisa mais fofa. E aí o quinto e último ato era uma aparição de Lampião, né? Que aí era a hora que eu trouxe o coco, o chachado, mais do maracatu. Eu trouxe isso tudo muito forte, sabe? Então eu acho que a construção é essa. Quais são os seus critérios? Os seus critérios para poder montar uma coreografia no qual você considera impecável? Como assim os critérios? Como que você... Isso. Pode falar. Tipo, tem que ter isso e isso pra... Isso. Tá. Cara, primeiro, pra mim tudo tem que ter referência, né? Tudo tem que ser referenciado. Por quê? Porque eu preciso provar o porquê que eu estou dançando aquilo. Quadrilha ou coreografia não é só eu... vou jogar uma saia, vou jogar um braço, vou jogar um negócio porque eu acho bonito. Não. Você tem que referenciar o que você está fazendo. Por que você está fazendo? Eu tive... Nessa hora a quadrilha baixou, subiu e fez saia. Por quê? Por conta disso, entendeu? Então, pra mim, o primeiro critério é esse, é ter uma referência. Por que você está dançando aquilo? Por que a quadrilha... Por que eu misturei coco? Por que eu misturei chachado? Por que eu misturei maracatu? Porque eu estava falando de algo mais sertanejo, mais do sertão, uma cultura mais do povo do interior, entendeu? Pra mim, tudo tem que ter uma referência. Segundo, você tem que ter homogeneidade no que você está fazendo. Então, eu preciso ver e eu preciso entender. E você tem que lembrar que você vai trabalhar com corpos diferentes, com tempos diferentes. Então, você tem que fazer uma coisa que, ao mesmo tempo que eu danço, você dança, o outro dança e fique tudo numa linha só, entendeu? E outra, você se preocupar com porque... dança é sonoridade também, né? Então, assim, eu acho que pra mim ter uma coreografia perfeita, eu tenho que misturar referência, essa homogeneidade que eu expliquei, e que, além de eu escutar a música que tá tocando,
a vibração em que eu passe dançando seja a mesma em que a música tá pedindo. Seja ela triste, seja ela feliz, seja ela forte, seja ela mais retraída, enfim, que a dança passe isso que a música está pedindo. Maravilha. Foi até além do que eu imaginava, acredita? Cara, quando vocês me convidaram pra falar de quadrilha de coreografia junina, eu falei, cara, minha chance de jogar tudo pra fora. Porque eu penso, sabe? Porque, tipo assim, eu só converso com os meus amigos e com o meu noivo. Então, quando eu tenho essa oportunidade de falar sobre... Ai, é muito bom, porque fazer coreografia junina pra mim é o que eu faço o ano inteiro. Tipo, às vezes eu tô passando no Spotify porque eu vivo escutando música de quadrilha. E aí, porra, essa música é muito boa. Pego e eu crio uma coreografia pra ela. Aleatoríssimo, sem crerem pra quê, entendeu? E aí, às vezes eu estudo sobre a temática pra eu conseguir fazer algo legal. E querendo ou não, eu gosto de fazer isso porque o meu corpo, porque o meu corpo não para, né? E ele também não pode parar de criar. Então eu fico criando o tempo todo pra eu conseguir sempre ter, além de referências, eu ter algo pra mim sempre. E eu continuar aquecendo, porque o meu corpo parece uma fogueira. Então eu preciso estar sempre lenha, pra ele nunca cessar esse fogo do São João. Mas isso é bom, isso é ótimo. Bom, vamos prosseguir. O que mudou no trabalho das coreografias com o avanço da tecnologia e das redes sociais? Cara, eu digo que a acessibilidade de você ter acesso a novas coisas, sabe? Tá tudo. Tipo assim, antigamente, eu acho que tu não vai ser dessa época, porque eu acho que tu não conhecia o mundo junino antigamente. Mas, tipo assim, pra eu assistir a estreia da Babassu, eu tinha que esperar algum filho de Deus postar no YouTube ou esperar a própria Babassu postar. Senão eu não assistia, entendeu? Então, tipo assim, as coisas eram muito limitadas. E hoje em dia eu tenho acesso a todos as quadrilhas juninas. Então, ao mesmo tempo que eu assisto a Babassu, a Lumiar, a Amanhecer no Sertão, a Paixão Nordestina, hoje em dia eu assisto a quadrilha do interior do Piauí, entendeu? Eu consigo assistir a quadrilha lá de Roraima, que eu não tinha acesso. Eu vim ter acesso em 2019, 2020 foi quando eu vim ter acesso às quadrilhas de lá, sabe? Com essa avanço das redes sociais, do Instagram, do TikTok. Então, isso trouxe mais visibilidade pro mundo junino, e também para eu conseguir ter mais acesso a referências no mundo junino, entendeu? Pois é, eu posso dizer que eu sou apaixonado pelas redes sociais, pela tecnologia. Eu acho que muita coisa hoje, acho que de 5 anos para cá, muita coisa evoluiu no meio digital que hoje a gente pode levar como benefício para uma quadrilha junina, para um coreógrafo, para uma rainha, porque ali eles podem mostrar o seu trabalho individual e também em conjunto. Sim, e tipo assim, é igual a minha quadrilha. Não vou dizer que a gente tem assim, porra, o melhor marketing do mundo, mas a minha quadrilha tem um marketing muito bom. Muito bom. Se você abrir o Instagram da minha quadrilha, tem vídeos do ano inteiro, entendeu? Porque os meninos são muito bons, muito competentes. O Walter mesmo, maravilhoso. E assim, é muito bom, sabe? É muito bom ter esse acesso às redes sociais, porque, querendo ou não, o trabalho de muita gente é visto, sabe? Tipo, tem um artista em Palmas, o Sr. Bacon, que eu conheci ele pelas redes sociais, né? Que ele faz artes, ele faz fly, ele faz todas as artes das camisetas da minha quadrilha desde 2022 ou 2023. Pra cá foi ele que fez. E, cara, um trabalho assim... Meu Deus, o mundo precisa conhecer o trabalho daquele menino, muito bom. E assim, eu conheci ele pelas redes sociais, e assim, muito bom, muito bom. Então eu gosto disso, porque querendo ou não, muita gente conhece o meu trabalho, né? Pelas redes sociais. E assim, a gente tem a oportunidade igual agora, a gente tá tendo essa troca, e
muitas pessoas podem conhecer o meu trabalho e o seu trabalho por esse podcast que a gente está tendo. Então, assim, é muito bom essa questão da tecnologia, porque quando bem usada, é maravilhosa. Esses dias eu tava olhando os números do Spotify, né? Que a gente tem uma plataforma que a gente consegue postar. O pessoal que ouve, a gente não sabe, mas a gente não grava diretamente no Spotify. A gente tem um aplicativo, a gente tem alguns outros recursos para poder gravar para depois subir, né? E aí eu fui olhar esses números esses dias, fiquei um tempinho sem olhar, acho que uns 4, 5 dias sem olhar. E o nosso Instagram, eu tinha comentado com você que o nosso Instagram ele não é tão grande, ele é novo. Tem ali seus 180 seguidores, eu acredito. É 180 mesmo, tá, gente? Não é 180 mil, não, é só 180. E aí eu fui olhar os números do Spotify, né? A gente já tinha batido os 40 mil streamings. E acredito que hoje, né, do dia que eu olhei pra cá, a gente já tenha batido os 50. E eu acho muito legal, porque as pessoas, elas escutam. Mesmo não sendo um programa com o melhor áudio do país, com o melhor apresentador, né, eles escutam. E eu acho isso maravilhoso. É muito bom, sabe? Muito bom. Cara, a tecnologia, eu vou repetir, quando bem usada, é assim, dos deuses. Bom, vamos continuar aqui. A gente tem mais alguns minutinhos. Se você pudesse deixar um legado para as próximas gerações de coreógrafos, qual seria? Cara, que pesado. Cara, mas assim, eu acho que o legado que eu deixaria é 3 coisas. A primeira, sempre trabalhe com referência e estude muito o que você vai fazer. Não faça só por fazer, porque isso não é arte. Eu acho que tudo tem que ser muito bem referenciado e tudo muito bem estudado para ser entregue. Segundo, que você faça o que você tem medo de fazer. Porque Vai com medo mesmo. que foi assim que me descobriram um coreógrafo genial, sabe? Nossa, ele se achando um coreógrafo genial, olha. Mas é isso, que faça o que você tem medo de fazer. Porque eu sempre tive medo de colocar a força que eu sentia, né? Colocar o estranho, igual os meninos falam. Ai, amigo, mas isso não vai ficar estranho quando eu passo coreografia. E eu falo, gente, é isso. O estranho é que compra. O estranho é que é legal. Fazer o que todo mundo faz é muito normal. E eu não gosto. Não gosto. Eu sempre tento ir o mais fora da curva possível. E o terceiro faça com muito amor. Faça com muito amor. E entenda que a sua arte, ela nunca vai ser 100% compreendida. E tá tudo bem, porque a arte foi feita para ser questionada, né? Se fosse inquestionável, não era arte. Então, assim, se tá questionando é porque tá dando certo. Então, é essas 3 coisas. Que busque sempre referências para fazer, que faça tudo com muito amor e que faça o que você tem medo. Pois é, e a gente não tá livre de erros, né? Eu acredito que a gente aprende, a gente chega num certo nível errando. Sim, igual, tipo assim, se você olha as coreografias que o Elielson montou em 2023, né, que eu estudei muito, eu sou apaixonado pelo espetáculo de 2023, porque a minha quadrilha falava sobre a trupe divina, e aí meu Deus, o que eu vou buscar na trupe divina? Eu trouxe muito o circo dos anos 20, porque o circo dos anos 20 era um circo mais dançante, né? E trouxe muito estudei muito sobre essas pessoas que andam, que pegam um trailer e juntam e vão por cidades pequenas para mostrar coisas sobre o circo, enfim, sobre essas coisas dos andarilhos da arte. E assim, eu já entreguei um nível de excelência muito bom. Só que quando eu olho coreograficamente o ano de 2025, que foi esse ano da minha quadrilha, assim, eu sou perdidamente apaixonado, sabe? Se eu pudesse, se eu fosse
Se eu não fosse eu e eu visse a minha quadrilha dançando, eu falava, caramba, deixa eu conhecer o coreógrafo dessa quadrilha, porque muito bom, muito bom. Eu amo, sou apaixonado pelo espetáculo, por todos os espetáculos que eu criei, né? Mas assim, esse desse ano eu sou perdidamente apaixonado, coreograficamente falando. Eu ia te perguntar se esse desse ano era o melhor, se você, né, acha o melhor ou tem algum outro que tipo, marcou muito tua carreira. Olha, esse ano é muito bom. Mas dizer, Elielson, qual foi o ano que marcou a sua carreira? Eu tenho dois anos, né? Tenho o do conjunto e tenho o meu pessoal. O do conjunto é o ano passado. Porque o ano passado foi quando eu literalmente coloquei em prática isso que eu falei. De fazer o que você tem medo. Fiz muita coisa com medo. Dei muitos tiros no escuro, sabe? E deu super certo. Então eu sou muito marcado por isso. Porque o ano passado eu ousei muito. E deu certo. Agora, de individual, de rei, eu acho meu primeiro ano de rei, o mais marcante, 2021. Porque, além de eu trazer uma temática super que você olha e você percebe assim, louco, só doido que fez essa temática aqui. Aonde tu pensou que Perseu e Medusa iria conseguir competir em uma música dançando em Casal de Reis? Eu acho que pouquíssimas pessoas fariam pra pensar nisso. E a minha irmã, né, a Elisandra e a minha presidente Camila tiveram essas ideias e na pandemia, né, a gente com o tempo, criamos assim, tudo muito coreografia da Kemily, do Yuri, assim. Cara, assista, é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Legal. A gente tá aqui nos últimos minutos aqui do nosso programa, né? Eu queria deixar o espaço aqui para você, Elielson, para você dar aí suas palavras finais, agradecer quem você precisa agradecer. E é isso. Primeiramente, agradecer ao convite. Fiquei muito feliz, muito lisonjeado, sabe? Porque isso aqui é um espaço de eu mostrar o meu trabalho, mostrar a minha arte, mostrar o artista que eu sou, né? Então, muito, muito, muito obrigado. Que muito sucesso para vocês. Que só cresça, cresça, cresça. Parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês são propagador da arte e isso é o que tem que ser feito mesmo, né? Cara, de agradecer, eu quero muito agradecer as pessoas que me apoiaram no início, que me deram as oportunidades. A diretoria da minha quadrilha, né? Camila, Eden, Ricardo, o meu pai Junino Verton, a minha irmã, aos meus amigos que sempre acreditaram, que sempre viram pra mim e falaram assim, amigo, tu é muito bom, sabe? Não vou citar nome de ninguém, porque senão depois da briga. Quero muito agradecer às pessoas que me inspiram, como o Yuri, como a Val, como o John, o Atila, a Gessiane, porque muito da minha arte tem vocês, sabe? E agradecer a eu, por eu conseguir e eu ter força e ter paciência pra lutar, sabe? Porque o mundo junino não é uma coisa pesada, sabe? Sua arte é colocada à prova o tempo todo. Então, quando eu tenho coragem de ir lá e colocar minha arte no tablado, é muito bonito de se ver. E é isso. E assim, aos coreógrafos, às pessoas que pensam em coreografar, e às pessoas de quadrilha mesmo, aos presidentes e aos brincantes, enfim. Acreditem em vocês e nas pessoas que estão ali à frente, sabe? Abraçam a arte dela. Foi abraçando a minha arte que hoje em dia eu sou a pessoa que eu sou. Foi quando as pessoas abraçaram a minha arte que eu me tornei quem eu sou. Então, assim, é isso. Acreditem, sabe? Acreditem na arte, acreditem nas pessoas. O mundo junino tem muito o que crescer ainda. Tem muito o que evoluir também. E é isso, as novas gerações estão aí pra isso. E é isso. Eu fico lisonjeado, né, por você falar tão bem do nosso trabalho, do nosso programa. E eu queria te agradecer
por ter aceito o convite, né? De antemão também queria agradecer o Eric Salles, o pessoal do Salles Junino também, que fez a ponte pra gente. O Eric, ele é um grande parceiro nosso, ele tá sempre nos ajudando, tá sempre trazendo convidados pra gente, e eu só tenho a agradecer. Se eu puder falar dele em todos os episódios, eu vou falar em todos os episódios, porque é uma pessoa que vem carregando a gente no colo, e eu acho isso muito, muito fofo, acho isso uma pessoa receptiva, que quer ajudar, que se precisar de qualquer coisa, ele vai estar ali pra ajudar, e eu queria deixar essa gratidão imensa por ele estar ajudando tanto. O Eric Oi? é uma pessoa maravilhosa, sabe? Eu acho muito lindo o jeito que ele é apaixonado pelo São João, sabe? É maravilhoso ver o quanto esse menino abraça a arte junina. E ele ama a minha arte, isso pra mim já é maravilhoso, sabe? Então, realmente ele merece todo esse mérito e realmente o menino é maravilhoso, um rapaz maravilhoso. E é isso, gente. Elias, eu queria te agradecer imensamente por ter aceito o convite, né? Como já tinha falado agora há pouco. Espero recebê-lo mais vezes, né? 30 minutos, 20 minutos é muito pouco pra gente falar de São João, pra gente falar de cultura, pra gente falar de alegria. Eu acho muito pouco, né? Mas vamos marcar aí um episódio 2, quem sabe? Ai, sim, por favor, eu tenho muita coisa pra falar e eu sou meio retraído pra falar, mas quando eu começo, meu amor, eu não paro. E eu gosto muito disso. É isso, gente. Quer ouvir esse e todos os episódios do podcast Balanço Junino? É só seguir a gente lá no Spotify. Lá você encontra entrevistas exclusivas, histórias inspiradoras e muita cultura junina. Procura por Balanço Junino e dá play. Viva o São João também no seu fone de ouvido. Chegamos ao fim de mais um episódio com Elielson Júnior, falando sobre o encanto e o futuro das coreografias juninas. Eu sou Bruno Viana, agradeço pela sua audiência e até mais. Tchau!